Pai do Senhor, meus irmãos, para mim é uma satisfação mais uma vez estar aqui, ministrando a palavra do Senhor no culto de missões. Para mim, um dos cultos mais importantes da igreja, porque missão está no coração de Deus. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse está cheia de missões. Em Gênesis 1, Deus deu uma ordenança para o homem: crescer, multiplicai e sujeitai a terra e povoai a terra. Em Gênesis, Noé foi incumbido de uma missão, fazer a arca, porque Deus ia destruir a humanidade. Em Gênesis, Abraão estava incumbido de uma missão de sair da casa do pai dele e ir para uma terra que Deus lhe ordenara. E através dele todas as nações serão benditas. Então, missão, irmãos, está no coração de Deus. E tem que estar gravado, entranhado no nosso coração também. Porque nós somos missionários. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos fruto de uma missão. Eu e você somos frutos de missionários que se dispuseram a pregar a palavra de Deus. Eu vejo aqui nesse pano a bandeira da Coreia do Norte, do Irã, da Rússia, da China, países comunistas, França, país na sua totalidade espírita, berço do espiritismo. Nosso vizinho aqui, Venezuela, país comunista, doutrina do diabo, comunismo é do diabo. Brasil, por causa de dois, se formou o maior movimento pentecostal do mundo, aqui no Brasil. Através de dois missionários, Gunnar Wingre e Daniel Berg, a manifestação do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais foram revelados ao Brasil. Fruto de missões. Vamos ler aqui em Mateus capítulo 10, que está em consonância com Marcos capítulo 6, capítulo 10, do 1 ao 7, que é a missão dos 12. E chamando os seus discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem todas as enfermidades e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Jesus enviou estes 12 e lhe deu ordens, dizendo: entrai, não ireis pelo caminho de gentes, nem entrai em cidades de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Irmãos, o interessante foi a escolha desses 12. Esse é o interessante. Jesus escolheu, dentre toda a nação de Israel, 12 homens, os mais improváveis possíveis. Muitos que aqui conhecem os discípulos de Jesus, ouviram falar, pensam que eles eram homens já adultos, com certa experiência de vida, mas não, irmãos. Jesus, na seleção, porque não tinha só os 12, tinha muitos, e selecionou 12, ele selecionou 12 jovens. O mais velho era Simão, Pedro, era o mais velho. O resto, os outros 11, eram tudo rapazes, 17, 18 anos, 19 anos, mais ou menos. Eram improváveis porque eles não tinham experiência de nada. Uns eram tempestuosos, outros eram tímidos,
outro era incrédulo. Nós tínhamos como eu li, Simão, o Zelote, ele era da seita dos Zelotes, que existiam os fariseus, saduceus e os Zelotes. E os Zelotes, eles eram treinados para a guerra, para guerrear. Eles eram soldados para a guerra, fazer guerra de guerrilha contra Roma. Jesus chamou um Zelote. Tinha Mateus, o publicano. O que é publicano? Cobrador de impostos. Esse, praticamente pelos 12, não todos, mas a grande maioria dos 12, Mateus era odiado. Porque para os judeus, ser cobrador de impostos era um traidor. Traidor do sangue e da raça judia. Pela lógica, Mateus não teria nenhuma chance. Mas Jesus o chamou. Nós temos Judas, que, por incrível que pareça, mesmo ele sendo o traidor, a escolha mais óbvia dos 12 era ele. Ele era preparado. Ele era de uma família tradicional, os Iscariotes. Ele tinha conhecimento e influência no Sinédrio, tanto que ele foi falar diretamente com Caifás e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Se ele não tivesse, a família de Judas não tivesse influência, ele não tinha chegado em pé. Então, para a missão, a lógica, Judas seria o melhor. Mas Jesus também chamou o traidor. Ladrão também, né? Os improváveis, as pessoas que não se imaginaria que um mestre, um rabino, poderia escolher, dentre tantas pessoas melhores, capacitadas, cultas, estudadas, para fazer sua missão. Ele escolheu 12, que o povo olhava assim, meio de lado, de banda, e foi trabalho. Você e eu também somos os improváveis. Analise a sua vida e veja se você realmente se encaixava nos padrões de Jesus. Eu mesmo, Maxwell, não. Eu já orei muitas vezes a Deus e disse: Senhor, eu sou assim. Mas Jesus sempre disse: é você mesmo que vai fazer. Mas Senhor, não tem mais, é você, eu quero você. Jesus quer você. A missão é sua. Não é minha, irmão, é sua. Quando está escrito, Maktub. Quando Jesus envia os 12, primeiro, Jesus lhe dá poder sobre os espíritos e as enfermidades. Ou seja, uma preparação para o que há de vir. Não se preocupe, Jesus te chamou, vai te capacitar. Ah, Senhor, mas eu não sei falar. Jeremias também disse isso. E das palavras de Deus para Jeremias disse: não digas não sei falar, porque tudo que eu mandar você falar, falarás. Sabe por quê, irmão? Porque a missão é dele, a obra é dele, e os soldados somos nós. E ai daquele que se negar a fazer a missão a qual Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para pregar o evangelho a toda criatura, em todos os lugares, independente. Ah, mas eu não gosto de fulano, independente. Muita gente não gostava de Mateus. Odiava Mateus, não gostava mesmo. O judeu tem dessas coisas. Quando ele gosta, gosta. Quando ele odeia, ele despreza mesmo. Muitos dos discípulos que andaram com Jesus durante 3 anos não gostavam de Mateus. Não queria nem estar perto de Mateus, por ele ser um publicano. Tanto que quando Jesus foi, antes de chamar Mateus definitivamente, foi almoçar e jantar na casa dele, e Jesus foi criticado. Mas está aqui, Mateus 10,
para a casa de Israel. Primeiro córrego. Primeira missão é aqui em Córrego. Vocês têm que ganhar Córrego para Jesus. Depois, aí é os de fora. Aí é os de Lagoa Salgada, é de Boa Saúde, é de Eloy de Souza, é de Lagoa de Pedra. Porque a missão, ela não tem paredes e fronteiras. Ela não tem, irmãos. Ah, é muito longe. É não. Se você quiser ir, você vai. É só querer. Eu vou e vai. Você vai de a pé, de helicóptero, de Uber, de jumento, de bicicleta, mas e vai. É só querer. Ontem o meu pastor disse: você vai pregar em Córrego. Sim, senhor. Me deu a missão, estou aqui. Aconteceu algumas coisas. Mas eu disse: eu vou assim mesmo. É assim, tem que ir mesmo, tem que ir assim. Ah, mas teve os percalços. Não tem problema, você tem que fazer a missão. Porque o missionário é você, não é só aqueles que estão lá fora, não. É você. Como eu disse no culto passado de missões, quando eu estive aqui, a missão começa dentro da nossa casa. Eu ganhei a minha família para Jesus. A minha família, graças a Deus, eu ganhei para Jesus. Estou fazendo a missão que Deus me deu. Eu ganhei primeiro a minha casa. Agora eu estou pelejando para ganhar os outros. Porque o que adianta, irmão, você pregar para fora, se não ganhou a sua casa? O que adianta, Jesus disse, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta ganhar Córrego de São Mateus inteiro e perder seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe? A missão começa em casa. Ganhe sua casa. Peça sabedoria a Deus. E Ele vai te dar para fazer o que Ele lhe ordenou. Ide por todo o mundo. Mais para frente Ele disse: ficar em Jerusalém até que do alto... Eita, Jesus me chamou, eu vou. Não, se prepare. Imagina naquele grande dia, minha esposa cantou, a gente chegar perante Deus com nossas mãos cheias. Chegar lá com a mão cheia. Que coisa linda. Porque, irmãos, eu, você e muitos vamos para o céu. E Deus vai nos cobrar, sabia? Está escrito. E aí? Me mostra tuas mãos, tuas obras. Fizeste o quê? E aí, irmão, como é que a gente vai se apresentar diante de Deus? Com as mãos vazias ou com as mãos cheias? Paulo disse uma vez: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é poder de Deus. Eu sei que às vezes dá uma vergonhinha da gente pregar em praça pública. Jesus mandou de 2, viu? É de 2 em 2. E aí, abençoado, vamos marcar um culto ali na praça, pregar, levar a caixinha, bora. Entendeu? É a nossa missão, desde o dia que Jesus nos salvou. Ele disse: não pense que vós me escolheste, mas eu escolhi a vós. Deus nos escolheu, irmão. Não foi a gente que aceitou Jesus. Aceitar Jesus é uma mera formalidade. É uma mera formalidade. É Cristo que nos aceita primeiro. É Ele que nos torna ovelhas do seu rebanho. Não somos nós que aceitamos Jesus. É Ele que nos aceita, é Ele que nos redime, é Ele que nos capacita. Já tive vários irmãos,
vamos dizer assim, conflitos, orando, Senhor, eu não posso. E ele, você pode, porque a obra não é tua, a força não é tua, é minha. Quando a gente colocar isso na cabeça, a nossa visão se abre, porque é Ele. A gente só é um instrumento. Nós somos só um instrumento. Eu sou mecânico. Eu tenho que estar com minhas ferramentas todas organizadas, limpas, no padrão, para quando eu precisar, elas estão ali prontas. Do mesmo jeito somos nós. Nós somos ferramentas na mão do Senhor. Temos que estar prontos para que Ele possa nos usar. Prontos. Nós temos que tirar um período, ler a Bíblia, adquirir conhecimento, orar, se consagrar para estarmos prontos. Para quando Deus é você, venha cá. Sim, Senhor, eis-me aqui, como disse Isaías, usa-me a mim. São poucos que podem dizer isso. O conforto da igreja é muito bom, é ótimo. Mas a verdadeira missão é lá fora. É guerra. E só vai os corajosos. Gideão chamou 32 mil para uma missão. Mas só sobrou 300. Só sobrou 300. De 32 mil. Os cabas invocados, mas nenhum preparado. Só tinha 300 preparados. Você está no meio dos 300? A gente tem que estar no meio, irmão, ali, guerra. Quando você levantou a mão e chegou na frente do púlpito, aceitando Jesus e confessando Ele como Salvador, naquele instante você se toque, você declarou guerra. E nesse momento o inferno está tentando tragar a sua alma. E a minha também. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra as hostes espirituais. Nesse exato momento, o diabo está planejando nos matar. Se você tivesse ficado no mundo, ó, beleza, sua vida estava tranquila. Mas a partir da hora que você declarou Jesus como seu Salvador, você declarou guerra ao inferno. E a sua arma é joelho, oração e Bíblia. Com essas três coisas, ele não pode com você nem comigo. Tem que estar pronto, preparado. O mundo, irmãos, Jesus disse que jaz no maligno, mas Jesus nos formou como resgatadores de vida. Ele chegou para Simão e disse: olha, venha que eu vou lhe fazer pescador de homem. E o mar, água na Bíblia representa multidões. Toda vez que está lá em Apocalipse, um mar representa multidões, pessoas. Você e eu, Jesus chamou para ser pescadores de homens. E o mundo, o mar, não o mar de água salgada, mas o mar espiritual está nos esperando. Não é só atravessar o país. Não é só ir lá para fora. Começa na nossa rua, na nossa casa, no colégio, no trabalho. O povo tem que ver em você a luz de Cristo. Não precisa você dizer eu sou crente. Não precisa você estar com a saia lá no tornozelo e andar de paletó e gravata 24 horas. É só olhar para você e dizer você é diferente. Você é diferente. Você é crente? Sim, Senhor, graças a Deus. É a missão. O brilho de Cristo tem que estar na nossa vida. Eu poderia não estar aqui. Poderia estar em casa, na tranquilidade da minha casa. Mas foi me dado uma missão e eu estou aqui. Confio em Deus que vou voltar em paz. Mas também se o carro quebrar, tem 300 tipos de ferramenta na mala. Eu desmonto ele já e monto de novo e vamos embora. Mas a missão tem que ser feita. Tem que ser feita. O pastor tivesse mandado, você vai pregar. Qual é o mais distante aqui, hein, pastor? Do
Você vai pregar em Lagoa da Onça. Olha o nome, onça. Vamos lá. Vamos lá tirar os dentes da onça. Alicate tem. Jesus disse: os covardes que voltem. Eu não sou covarde. Sabe por quê, irmão? Jesus falou assim: não tema aquele que pode matar o corpo, mas não pode fazer nada com a alma. Mas tema a Deus, que pode tanto matar o corpo e destruir a alma. Temer o homem para quê? Se você tem certeza para onde você vai. Eu tenho certeza absoluta, convicta. Ah, mas você é um pecador. Sim, ele chamou pecadores. E daí? Tinha o sinédrio para Jesus chamar e mandar de 2 em 2. Tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha pessoas cultas, pessoas que sabiam a Torá e o Temacho de có e salteado, de trás para frente, frente para trás. Mas Jesus não chamou não, Jesus chamou os pecadores. Ele disse: eu vim para os perdidos. Eu vim para os doentes. Eu estava doente. E ele me amou primeiro. Eu nunca me imaginei estar num púlpito de uma igreja pregando. Na minha vida não, mas hoje estou aqui. Por quê? Porque ele me amou primeiro e ele te amou primeiro. E como a gente pode retribuir o amor de Cristo por nós? Fazendo a missão. Cabeça erguida e com orgulho de ser crente, lavado e remido com o sangue do Cordeiro. Hoje pela manhã eu fui na feira na Copab e passei na Católica em frente à missa. Lotada, não foi, filha? E olhei para ela assim, eu senti vergonha. Vou mentir? Eu olhei para minha esposa e disse: a dedicação deles é melhor do que a da gente. Porque às vezes nem escola dominical tem gente que não quer vir. Aqui, misericórdia. Aí você passa na frente da Babilônia e está lotado. Cheio. Quase que a gente não passa, engarrafado. E na casa do Senhor, naquele que nos amou primeiro, que nos aceitou, que nos libertou, que nos colocou no caminho certo, nem querer às vezes vir, a pessoa quer vir. Principalmente na escola dominical, onde a gente aprende. É ali, irmãos, que começa a missão. Você vai ser preparado de conhecimento para fazer a missão. Quer ver uma coisa? Quem sabe a passagem que Jesus pagou o tributo? Dá de César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Levanta a mão quem conhece. Ninguém? Dá de César o que é de César e de Deus o que é de Deus. Certo dia Jesus estava pregando no templo e indagaram ele sobre o tributo, pagar o imposto. E ele pegou a moedinha e disse: essa caricatura aqui de quem é de César, pronto. Dá de César o que é de César e de Deus o que é de Deus. E ele pagou o tributo dele e de Pedro, mas os 12 estavam com ele. Mas por que ele não pagou dos 11? Só pagou do 1, que foi Simão Pedro. Quem sabe? Escola dominical ensina, irmão. São essas coisas na Bíblia que chamam a atenção. Ele não pagou porque os outros eram de menor. Pedro era o único casado, era o único de maior. Então, ele, pela lei romana, ele tinha que pagar o imposto, menos os 11. Está vendo? Vocês têm que se preparar, irmão. Nós temos que estar prontos. Imagina se um irmão pega um adventista de frente. Eles são estudados. Testemunho de Jeová. Um mormon. Chegou por aqui não, né? Os mormons ainda. Conheço muito bem. São pessoas estudadas. Mas a direção é errada, mas são estudados. Conhece a Bíblia
de Gênesis e Apocalipse. Se pegar um crente despreparado, que não tem conhecimento bíblico, ele dobra, bota no bolso e ainda sai indo. Perigoso, irmãos. Jesus disse: eu vos envio no meio de lobos. Jesus não escondeu de ninguém os perigos que há aí fora. Mas ele escolheu 12. Ele escolheu a mim e a você. A missão, irmãos, tem que ser feita. A missão, custe o que custar. Pregação do evangelho, ela tem que ser feita com manifestação do poder. Porque está escrito: ele deu poder sobre enfermos, sobre doentes. E eles saíram pregando e curando. A autoridade vem junto com o poder de Deus. Mas para isso, nós temos que se dispor. Para isso, a gente tem que entrar no nosso quarto, abrir nossa porta, fechar, se ajoelhar e dizer: Senhor, eu não sei por onde começar, mas eis-me aqui. Pronto, você já se dispôs. Deus vai lhe ensinar. Deus vai lhe ensinar. Mas você tem que se dispor. Você tem que estar à disposição do evangelho. Tem muito crente, irmão, que está na igreja, mas não está à disposição do evangelho, não. O pastor chama: irmão, tá, pastor, não posso. Irmã, a senhora vai ajudar? Não posso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Como o pastor falou aqui na leitura. Foram convidar os amigos e os amigos não vieram. Foram convidar as pessoas que o dono da casa tinha estima, não vieram. O que é que ele disse? Sai pela rua, traga aleijado, traga coxo, traga doente, traga tudo. E o pastor ainda não esticou, porque mais embaixo diz: traga as prostitutas, traga tudo. Eu quero que minha casa fique cheia. Por quê? Porque os amigos não ficaram à disposição. E você? Vai estar à disposição do reino? É duro, é sofrido. Jesus não enganou ninguém. Mas a recompensa é a vida eterna na Jerusalém celestial. Isso ele prometeu. Isso ele prometeu, mas para quem tem disposição, disponibilidade de tempo, disponibilidade de vida e de coragem. Quem já viu aí, quem já viu, levanta a mão, um endemoniado de perto. É feio, né? É triste, não é não? Só tira quem tem poder. E só tem poder quem está disposto a pagar o preço. Irmão, o teu trabalho e o meu é temporário. A nossa vida é passageira, irmão. Eu pisquei o olho agora, eu estou com 45 anos. E só estou de pé por um milagre. O pastor sabe o que eu digo. Eu estou aqui por um milagre. Eu sou um milagre. A música de Voz da Verdade, eu posso dizer literalmente: eu sou um milagre. Quando você chegar com glicose acima de 430, e você não tem uma dor numa unha, só pode ser um milagre. Estou por aqui. Ainda estou aqui. Ainda estou aqui. Estou disposto a fazer a obra de Deus diante do altar, diante da igreja. Estou disposto. Eu e minha família. Vai mulher, vai menino, vai tudo. Ah, mas você vai perder sua vida. E daí? E daí? A vida é passageira. Eu não nasci para ser eterno. Não nasci para ser eterno. Eu quero que vocês tenham a disposição que eu tenho. Que eu tenho, independente, para que seja na obra de Deus. Vamos ser porteiro? Vamos. Vamos carregar a banca ali para cima de uma pedra, fazer um culto? Vamos, estou aqui, me dê a missão, que é a missão cumprida. É só me dar. Nem se preocupe que não leva não. Sim senhor, não senhor, pronto, vamos embora. Se chama disposição.
Tenho tempo? Tenho não, irmão. Tenho dinheiro? Também não. Ah, esse é que eu não tenho mesmo? Tem saúde para isso? Digamos que dá. Mas tem coragem? Estou aqui. Tem família para isso? Estou aqui. Ó. Tem minha esposa, 30 anos junto, tem minhas filhas, tudinho servindo na casa do Senhor. Já fui pastor em Brasília? Fui. Eu olhei para a casa pastoral, cocei a cabeça. Olhei para ela. Se é por amor à obra, vamos ser. Lá, quem conhece o Gabiru? Lá não tinha rato não, irmão. Lá tinha de preá de coelho para dentro. Que era, ó. Essa daqui foi mordida dormindo por um. Ele foi lá, olhou para a mãozinha dela e... tive que ir para o posto tomar vacina. Mas para fazer a obra. Em Brasília deu um vento tão grande na casa. A chuva veio de trás. Que eu olhava assim e digo, vai cair. Porque a casa era de madeira, irmão. Eu morava numa casa boa. Na Samambaia Sul. O pastor me chamou. Quando eu fui para a casa pastoral que eu olhei. Meu Deus. Toda de madeirite. E se fosse um madeirite novinho, era bom. Mas era um madeirite, pastor, podre. Podre. Não pode. Quem trabalha em construção sabe que madeirite não pode levar água, né? Pronto. O meu estava tudo assim. Aí quando deu uma chuva... era água batendo na parede de trás e correndo assim por dentro da casa, que a casa não tinha piso também, era chão batido. Fez um rio. A gente ficou em cima da cama. Mas para quê? Para fazer a obra. Precisava? Não, sou mecânico há 30 anos, profissional. Poderia arrumar emprego, mas o pastor disse, eu não quero. Eu quero... um pastor que fique aqui em tempo integral. A igreja vai lhe ajudar. Eu digo, sim senhor, eis-me aqui, é nós. Oh, ajuda maravilhosa, um saco de verdura. Olha, logo para eu. Hoje eu não sou tonelada, mas na época. Um saco de verdura. Glória a Deus. Não depende, o pastor depende de Deus. Amém. Um saco de verdura, glória a Deus. Ó, filha, o pastor mandou. Vamos pro joelhinho. Tempero, olha, irmão, tempero de luta bom é joelho. Orei a Deus, olha o que é missão, viu? Orei a Deus. No outro dia bate na porta da igreja, que é lá em Brasília, a igreja ela tem um terreno especial, área especial de igreja, não é assim no meio das casas não. Lá no portão. Opa, meu amigo, um cliente meu. Pastor, eu vim aqui chamar o senhor e tem mais 4 amigos, estava faltando um. E eu pensei no senhor. Ó, já tinha comido as verduras, viu? Mas eu sou carnívoro. Sou carnívoro. Tá igual as codornizes no deserto. Mas é missão. Sim, senhor. E aí? O senhor não quer participar com a gente, não? Eu digo, sim, mas é de quê? A gente está indo aqui no Goiás, que lá é mais barato. Que eu morava em Brasília, mas quase na divisa. E a gente está comprando uma vaca, 250 quilos, para dividir para 5 pessoas. Eu digo, estou dentro. Vamos comprar a vaca. Fui lá. A gente foi, compramos a vaca viva, teve o machante matou. Cheguei em casa. Sem carne, sem nada, tinha comido legume. A mulher quando olhou disse, meu Deus do céu, o que é isso? Todo cheio de sangue. Cheguei com 1/4 da vaca em casa. Jesus mandou, providenciou. Ô tempo bom. Carne de manhã, de tarde e de noite. Missão, Deus cuida. Salmo 37 diz que Deus se agrada em cumprir o desejo do meu coração. Naquele tempo ali, naquele momento eu queria comer carne. Não tinha.
Jesus, vou mandar. Mandou em abundância. Vamos pregar. Começamos a pregar, fazer o trabalho, fazer a missão, encheu a igreja. O pastor chama. Culto de Santa Sé. Eu quero que o pastor Maxwell, os obreiros, vá tudo para a igreja. Bora, eu não tinha carro, fui com um irmão, meu co-pastor. Lá em casa só tinha água, o gelo e o copo para beber. Não tinha nada. Não tinha nada. Mas, eis-me aqui. Vamos glorificar a Deus. Fomos para lá, o culto de ceia foi uma benção. Terminou. Foi lindo. Eu nunca vi um culto de ceia daquele jeito. Sabe? Poder de Deus. Voltamos para casa. De longe. Que era quase uma reta quando eu atravessava a BR para Goiânia. De longe, um movimento de carro. E eu pensando, meu Deus. Vamos dormir com fome. Não tem nada não. Amanhã é outro dia. Uma noite não mata ninguém não. Isso a taça de cola, bem pequenininha. Não tinha nem 2 anos ela. E aquele movimento de carro, olha só, irmão, como é que é? Se você se dispor a fazer missão, dizer, Senhor, eis-me aqui, Deus cuida, viu? Eu sou testemunho vivo. Eita, Roberto, uma blitz. Aí, irmão, meu Deus. O carro estava em dias, ele tinha carteira, mas estava lotado de gente. Ah, irmão, isso, é só passageiro. Ah, pastor, mas bora. Jesus vai tampar ele, tirar a visão de quem veio e a gente passa. Sim, senhor. Era não, irmão. Era a bênção do céu. Era os carros parados e uma ruma de galinha correndo. Aquelas galinhas pé seco, branca, né? E aonde a gente morava, mais um pouquinho assim pra lá, tinha o matador da Só Frango. E uma carreta da Só Frango passou, a grade abriu e caiu. Estenderam e ela foi embora. Era para ser minha. Aí como é que Deus faz? Deus usa. Paramos, eu saí catando, não tinha nada para comer, viu? Eu botei 18 galinhas no carro do irmão. Ô, glória. Chegamos em casa, que era pertinho, paramos, descarregamos as galinhas, botei num cercadinho improvisado. E viva, as galinhas estavam vivas. Botei, vamos dormir, Pai do Senhor, vá com Deus, irmão, muito obrigado. No outro dia, 5 horas da manhã, em Brasília é escuro, aqui já é de dia, torando, lá é escuro. Bora, mulher, bota água no fogo que vamos depenar a galinha até agora, até quando Deus quiser. Toma depenar a galinha. Mais de semana, Jesus providenciou a comida. Agora, irmão, se eu tivesse dito não para a obra de Deus, se eu tivesse visto a casa e disse, não, pastor, Deus me livre de morar aqui. Jesus me defenda. E aí, aquele que me nega diante dos homens, eu lhe nego diante do meu Pai. Você quer que Deus se negue de você? Eu não quero não. Então se disponha, irmãos. Missão. Os apóstolos foram chamados, escolhidos, porque eles estavam dispostos. Eles tinham disposição. Eles tinham amor pela obra e por Cristo. Tenha esse mesmo amor, porque Deus cuida. Eu sou prova, minha esposa é prova, a minha família é prova. Eu já agradeci a Deus, para encerrar. Cheguei em casa e agradeci a Deus, que não tinha nada para comer. Eu virei, chega menina, bota os pratos na mesa. Meu filho tem na bota, é assim mesmo. Orei a Deus, agradeci, Senhor, obrigado pela vida, por estar aqui. Não tem nada, mas muito obrigado. Sem nada, com a filha pequena. Vamos para a igreja. Fomos para a igreja, louvamos a Deus, fizemos a obra, cantamos, louvamos e adorando. No final, um dono de um restaurante, que eu ganhei ele para Jesus, católico do Pé Roxo, mas ganhei para Jesus, ele e a família. Chegou para a gente e disse assim,
Maxwell, Ivanildo está com vergonha de falar com sua esposa. Eu digo, diga, o que foi? Não, porque você sabe, a gente tem um restaurante. Olha como é que Deus faz. A gente tem um restaurante. E a vigilância sanitária, todo dia passa lá o fiscal para fiscalizar. E a gente não pode, é tudo novinho, a gente não pode reaproveitar a comida. Mas é tudo novo, é tudo do dia, tudo novinho. O irmão quer, acho que eu dizia, oh, aleluia. Sim, senhor, eu falo ali com minha esposa, amém. Eu pensei que era uma coisinha, irmão. Sabe? Eu pensei que era um aleluia, como Deus é bom. Sabe aquele estágio? Aquele estágio que fica lá no sucesso? Vinha lacrado. Toma. Mistura, vinha 4 tipos. Às vezes era lasanha, às vezes era panqueca, às vezes era peixe grelhado, às vezes era carne. Homem, foi uma benção. Para quem agradeceu, né? Prato vazio, Jesus botou subejando. Fazei prova de mim, se eu não abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção tal, a qual não haverá maior abastança. Tem que ter disposição. Está difícil? Ore. Está na bênção? Agradeça. Se disponha a fazer a obra de Deus. Deus não vai lhe decepcionar. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Fique de pé. Não há Deus.